Estamos hoje para nosso estudo da terceira lição, 19 de abril. O tema da nossa lição de hoje é eleição e predestinação. O nosso textuário, ele diz da seguinte maneira: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Éfesos, capítulo 1, versículo 4 e 5. A nossa verdade prática diz: segundo a sua paciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creem nele. Os que creem e perseverarem na fé em Cristo Jesus. São esses que o Senhor tem preparado para a salvação, né? E nós temos nos dias de hoje também o nosso texto bíblico que está no livro de Éfesos, capítulo 1, versículo 4 a 12. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo 5 diz: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. Versículo 7 diz: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Graças a Deus. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que prospera em si mesmo. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. O versículo 11 diz: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Graças a paz do Senhor, igreja. Nós estamos aqui nesse domingo maravilhoso que o Senhor tem nos concedido para mais uma vez estarmos aprendendo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente assim, não polêmico, mas até de uma difícil compreensão. Quando nós falamos sobre eleição e predestinação. Nosso texto áureo hoje diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e o 5. A nossa verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creram e perseveraram na fé em Cristo Jesus. Primeiramente, igreja, vamos falar o que é presciência. Presciência quer dizer um conhecimento pré-adquirido,
Ou seja, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou, ou segundo um conhecimento que Deus já tem, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele predestinou. Na verdade, igreja, quando se fala dessa predestinação, o apóstolo Paulo ele está falando da seguinte maneira, que ele não predestinou aquele que não é salvo, mas ele predestinou aquele que é salvo para as benesses alcançadas no Senhor Jesus. Então, pelo conhecimento do Senhor, essa presciência ou esse pré-conhecimento que ele já tem de mim e de você e de todo ser humano, ele já predestinou, ou seja, aquele que é salvo, ele predestinou para as grandes benesses, as grandes maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. A nossa leitura hoje, ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. E eu gostaria que você, antecipadamente, lesse a sua revista, fizesse uma leitura para nós termos um aproveito maior do tempo que é curto para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Os nossos objetivos: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O que é eleição e o que é predestinação? Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, como que ocorreu uma eleição antes da fundação do mundo? Deus é eterno e de eternidade a eternidade. E antes mesmo que nós existíssemos, todos os nossos dias estavam contados. Deus já tinha contado todos os nossos dias. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos, ou seja, a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas. No decorrer desse assunto, nós vamos estar falando, igreja, sobre as bênçãos que são concedidas. Essa é a predestinação. Não é que uma pessoa ela é predestinada para o bem ou para o mal. O apóstolo Paulo está falando aqui das bênçãos que são predestinadas ou que já têm um destino antes, mas isso é para os que são salvos em Cristo Jesus. A doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinado para desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Você entendeu? Você foi predestinado para receber as mais ricas bênçãos. Você que já foi eleito, e eleito antes da fundação do mundo. Então, você já foi predestinado para receber essas bênçãos. O que impede que você receba? Você não perseverar na presença do Senhor. Aí você não recebe aquilo que já foi destinado para você anteriormente. A nossa revista, nós vamos acompanhando tópicos para que fique mais fácil um pouco para você. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleito para uma vida santa e irrepreensível, a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que nele elegeu de antemão. A eleição divina.
eleição. O que quer dizer eleição? Eleição é uma escolha. Então, antes da fundação do mundo, Deus já nos predestinou, elegeu e predestinou para receber essas bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Agora dá para você entender que Deus não predestinou um para ser salvo e o outro para não ser salvo? Embora nós vamos encontrar versículos polêmicos que muitas pessoas usam para dizer que Deus predestinou um para bem e o outro para mal. Não. Diz que ele guarda até o ímpio para o dia do mal. Mas todo ímpio tem a oportunidade, hoje e agora, de ser justificado pelo sangue de Jesus, se ele quiser. Mas haverá ímpios? Haverá. Porque nem todos querem essa oportunidade grandiosa que o Senhor oferece. Porque essa eleição, ela traz uma ideia de escolha. E ela tem 3 aspectos extremamente importantes. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em quem você foi escolhido? Em Cristo Jesus. Segundo, em que tempo deu-se essa escolha? Antes da fundação do mundo. Quando eu e nem você pensávamos em aceitar a Cristo, nós já tínhamos sido escolhidos. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos... Qual a finalidade que nós fomos escolhidos? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santo é separado. Irrepreensível é aquele em quem não vai encontrar nada para ser motivo de reprimenda, em que você tenha que ser repreendido, mas que seja irrepreensível. Donald Stamp, ele é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele faz uma afirmação extremamente interessante que eu quero deixar para você aqui, que ele diz o seguinte: a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Vem aquela palavrinha de novo. Segundo o seu conhecimento prévio, ele elegeu a igreja antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha todo o projeto. Jesus Cristo não morreu na cruz ali do Calvário por um projeto de última hora, não, igreja. Antes da fundação do mundo, a igreja já é o projeto do coração de Deus. Por isso que nós temos que valorizar, e valorizar muito, o fato de sermos igreja, de sermos eleitos em Cristo Jesus, o nosso amado e meigo Nazareno. As condições da eleição. Quais são as condições? Para que uma pessoa seja eleita hoje, na eleição que nós estamos falando, para determinados cargos, existem alguns pré-requisitos. E para que você seja eleito em Cristo Jesus, também tem alguns pré-requisitos. E o principal pré-requisito para que você seja eleito é o arrependimento e a fé. Se você não se arrepender dos seus pecados, arrependimento é uma coisa bem pessoal. Todos nós conhecemos a diferença entre quando eu me arrependo verdadeiramente e quando eu tenho simplesmente remorso. Eu não deveria ter feito aquilo.
mas quando eu me arrependo do fundo do meu coração. O Senhor conhece esse sentimento. Ele pode estar oculto para muitas pessoas, mas para Deus ele não está. O arrependimento é o principal requisito para essa eleição. Você não é eleito em Cristo Jesus de qualquer maneira. Você é eleito através do seu arrependimento e da sua fé. Que fé é essa, igreja? Tem a fé como um dom, mas a fé de que nós estamos falando hoje nessa lição é a fé em Cristo Jesus, que ele nasceu, ele passou aqui 33 anos, 30 anos ele passou como um homem comum, 100% homem e 100% Deus. Os 3 anos de ministério dele, seguido da morte, da ressurreição, e que ele está à destra do Pai, e que presto ele vem buscar a igreja amada dele. Essa é a nossa fé, igreja. Essa é a fé salvífica. Essa é a fé salvadora. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas em Cristo Jesus, que fez tudo por mim e por você, que morreu na cruz, derramou o precioso sangue dele, e aprove a ele chamar a mim e a você, e deu-nos a imensa misericórdia do Espírito Santo de Deus revelar essa palavra no meu e no seu coração. Por isso hoje eu e você podemos dizer, somos eleitos em Cristo Jesus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Isaías 64, 6, eu gostaria muito de acompanhar com você. Isaías 64, 6, nos fala de uma coisa assim extremamente importante. Sabe por quê? Porque às vezes tem muitas pessoas que se acham. Tem muitas pessoas que acham que ela é melhor, é mais santa, e é por causa disso que Deus a ama. Não. Ele não te ama porque você é melhor, porque você é mais santo. Mas Isaías 64, 6, ele fala uma coisa, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então eu queria deixar para você hoje essa palavra que diz o seguinte, que todas as nossas justiças, elas são como um trapo de imundícia. Não tem um melhor do que o outro não, irmãos. Não tem ninguém superior ao outro, não. Nós fomos eleitos em Cristo Jesus e predestinados para algo maravilhoso, mas somos iguais. Jesus pagou o mesmo preço que ele pagou por mim, ele pagou por você. Aqui fala como uma vida santa e irrepreensível, como condição para essa eleição. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai falar para nós de algo que o Senhor, ele requer de mim e de você. 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 15 e o 16, vai dizer para nós de sede santo, como eu, vosso Deus, sou santo. Quero fazer a leitura aqui com você e gostaria muito que você, na sua casa, com a sua Bíblia, você acompanhasse a leitura da palavra, que você acompanhasse 1 de Pedro,
capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 15 e o versículo 16, ele vai dizer o seguinte, versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, a condição para que nós sejamos eleitos, as condições para essa eleição, sede santo, como eu, vosso Deus, sou santo. Santo quer dizer separado, igreja, e separado para Deus. Como tem andado a tua vida de santidade? Você tem tido um objetivo ou você simplesmente vai e é mais um que está andando sem se preocupar com isso? Toma cuidado, porque nós temos que ter uma vida, um alto padrão, ético e moral, para agradar a Deus, que nos elegeu. Santificação, igreja, não é um processo que Deus faz. Ele coloca à nossa disposição o Espírito Santo de Deus. Mas o processo de santificação é um processo contínuo e diário. É um processo que nós temos que 24 horas estarmos analisando. Eu verdadeiramente estou tendo uma vida separada para Deus? A nova vida dos eleitos. Tem uma nova vida. Você sabe que a pessoa, quando ela é eleita aqui, secularmente falando, ela passa a ter direitos. Direitos que estão garantidos pela Constituição. Você, como eleito em Cristo Jesus, você tem uma nova vida e tem novas obrigações, mas você tem também novos direitos. É apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpe, amargura, ira, cólera. Ei, nós, como eleitos em Cristo Jesus, vou repetir para você ver, olha, nós temos que deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Nós temos que deixar o furto. O que é furto? Tem gente que às vezes ele não está roubando do irmão dele um dinheiro, não está roubando uma peça, mas quantas vezes nós já furtamos a fé do meu irmão? Com algo assim, de repente eu estou furtando a fé do meu irmão, roubando a fé dele. Palavra torpe, crente que anda xingando, eleitos em Cristo Jesus anda falando palavrão, palavras torpes, amargura, ira, cólera, qualquer coisinha serve para mim estar esbravejando, para mim estar com palavra de baixo calão. Isso não faz parte da conduta da nova vida daquele que é eleito em Cristo Jesus. Embriaguez, impureza, avareza. Avareza, sabe o que é avareza? Impureza, embriaguez, nós sabemos o que é. Avareza, o que é a avareza? É aquele que é excessivamente apegado aos bens materiais. Você tem que valorizar tudo que o Senhor te deu. O Senhor te deu uma casa, você tem que ser cuidadoso com ela. O Senhor te deu um trabalho, você tem que ser cuidadoso. O Senhor tem te dado condições materiais, dinheiro, você tem que ser cuidadoso, saber como aplicar. Mas você não pode usar isso como uma avareza. Você tem que lembrar de quem foi que proporcionou para você a oportunidade de estar com aquele dinheirinho no bolso, na caderneta de poupança. Você tem que lembrar de quem foi que te deu.
Agora você é eleito em Cristo Jesus. Outra coisa, fornicação, advertência contra a fornicação. Fornicação são pecados sexuais entre pessoas solteiras. Ah, mas eu sou solteira, eu posso ter qualquer tipo de namoro. Pode não, amado. Tu é eleito em Cristo Jesus. A tua vida tem que ser santa e todo seu proceder tem que ser santo também. Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo. Olha, só o Espírito Santo. Não adianta você pensar que você consegue sozinho, que você não consegue. O Espírito Santo é quem te ajuda nesse processo tão difícil e tão complicado. Porque santificação, igreja, não é fácil. Quando diz sede santo, como eu, vosso Deus, sou santo, quando Isaías está no templo, a santidade de Deus é tão grande que os querubins se cobrem com as asas, de tanto que é a glória de Deus, a santidade dele. Predestinação para filhos de adoção. Predestinar quer dizer destinar algo antes. Quando o Senhor fala em predestinar, ele já diz que ele que é a eleição, é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus e que a predestinação abrange o que acontecerá para esse povo escolhido e eleito. O apóstolo Paulo tem uma curiosidade extremamente importante, que o apóstolo Paulo, ele é o único que fala que nós fomos eleitos por adoção. O que significa para mim hoje e para você adoção? Primeiramente, hoje nós já conhecemos a adoção, né? Eu particularmente conheço mais de perto esse processo, tenho, graças a Deus, vivido, né, na nossa vida esse processo. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala de adoção, filhos por adoção, ele está dizendo de um costume que havia entre os gregos e os romanos. O sistema judaico, o sistema grego, o sistema romano, tinha um sistema de adoção. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é desse sistema de adoção que os gregos usavam. Porque, segundo esse sistema de adoção, tudo o que era de herança, a partir do momento em que a pessoa era adotada, a partir daquele momento ele tinha direito a toda a herança como o filho biológico. É o que hoje, juridicamente, nós chamamos de adoção plena. A adoção plena, o filho adotivo, ele tem direito exatamente como o filho biológico. E é dessa adoção que o apóstolo Paulo está falando, que nós, como eleitos em Cristo Jesus, num processo de adoção por Deus, nós temos os mesmos direitos que têm aqueles que são filhos, que foi escolhido como filho. Quando todos os judeus, eles dizem, nós somos filhos de Abraão, nós participamos desta mesma herança, igreja. Nós somos contados nesta mesma herança como filhos, por adoção em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana em que o filho adotado recebia o direito
ao nome e aos bens de quem o adotava. Você imagina que você foi adotado por alguém que diz assim, que dele é a terra e toda a sua plenitude. Todas as riquezas espirituais são direito seu. Então toma muito cuidado, porque os dias estão difíceis e muitos estão tentando se convencer a outros que não vale a pena perseverar. Muitos estão dizendo dessa predestinação como alguém que foi destinado para ser abençoado pela salvação e outro não. Aqui em Romanos 9:13 e em Malaquias capítulo 1, versículo 2 e o 3, o Senhor nos fala de algo extremamente maravilhoso. Porque há um cavalo de batalha quando diz que Deus amou a Jacó e ele aborreceu a Esaú. E quando em Malaquias, o Senhor fala aqui, em Malaquias capítulo 1, o versículo 2 e o 3, ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha a vírgula. Mas vós dizeis, em que tens nos amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais ao deserto. Igreja, quem está dizendo que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, era aquele povo que estava murmurando e dizendo, perguntando para Deus, Senhor, nessa luta, nessa dificuldade que nós estamos passando, em que o Senhor tem nos amado? Muita gente hoje está falando a mesma coisa, igreja. Se perguntando nessa luta que nós temos passado e que igualmente a igreja está passando por esses momentos de aflição, qual a diferença em que o Senhor tem nos amado? Mas eu te digo que o meigo nazareno, lá em Marcos, no capítulo 2, o versículo de número 17, ele diz como ele não faz a acepção, ele diz assim, não são as pessoas saudáveis que precisam de médicos, mas são as pessoas que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então o Senhor conhece você e sabe que você é uma pessoa justificada pelo sangue dele. Você já goza das benesses e dos benefícios daquele que é salvo, que é eleito. Ele veio chamar aquele que está doente do pecado. Ele veio chamar aquele que ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quantas pessoas hoje estão cansadas, preocupadas, amarguradas, estão sem rumo, sem saber o que vai acontecer com tantas más notícias. Mas eu quero te dar uma notícia boa hoje, quando nós falamos de eleição e predestinação. Você eleito está predestinado para grandes coisas. Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja dele. E para você está destinado, irmão, cidade cujos muros são de ouro, cujas ruas são de ouro e de cristal. E eu digo para você que se hoje eu soubesse cantar,
eu cantaria aquele hino que diz: João viu. João viu a cidade santa.